Olá a todos e a todas, meu nome é Paula Mabettini, eu sou estudante de graduação em Letras na Universidade de São Paulo. No final do ano passado, eu finalizei minha iniciação científica com a professora Juliana Ragusa sobre Lani Pares na Poesia América Grega Arcaica. E bom, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma parte da minha proposta de mestrado que ainda está sendo elaborada, mas que vai buscar analisar o personagem, né, Pares, provavelmente não só na épica, mas também em outros gêneros poéticos. Logo, eu não pretendo trazer aqui grandes conclusões sobre ele, mas sim trazê-lo, né, para discussão e tentar entender a sua imagem construída pelo poeta, bem como e como ela pode se relacionar com alguns conceitos tradicionais dos estudos clássicos. Então, qualquer crítica, qualquer comentário será mais do que bem-vindo. Começo, então, mostrando brevemente, né, alguns estudos que elaboraram o que seria um herói homérico. Por exemplo, a definição abrangente, né, de Walter Burkert, que afirma que a palavra herói designa aqueles cuja fama é cantada pelo poeta, e realmente todas as figuras homéricas podem ser chamadas de herói. Cito também a de Shen, né, que traz a noção do herói homérico iliádico, ligado exclusivamente ao campo da guerra. Então, para ele, a forma de provar o heroísmo, a excelência, é matando o inimigo ou morrendo bravamente no campo de batalha e depois sendo cantado pelos poetas por causa de seus filhos. Também cito a definição de Romilly, que diz, né, que os heróis são imagens limites, imagens limítrofes do extremo de certos sentimentos e certos méritos, destacando o aspecto paidêutico, né, dos heróis. E também, por fim, trago o do próprio Vernon, né, que destrincha a noção de bela morte e vai elevá-la como símbolo máximo do heroísmo homérico. De todo modo, né, o que eu quis mostrar ao trazer essas definições, é que Pares se encaixa, se não em todas, na maioria das definições propostas pelos estudiosos e as mais aceitas. Certamente, em algumas mais e algumas menos, mas se encaixa. Porém, por algum motivo, ele é comumente visto por nós, né, os estudiosos, os críticos, como menos heróico, mais frouxo, o mais desmerecido, covarde, dentre outros adjetivos que a pesquisadora Renata Cardoso, em um artigo, reúne e está aqui na slide. Então, o que eu pretendo trazer no restante da minha apresentação são alguns trechos, algumas passagens em que Paris se encontra e que dialogam não só com seu aspecto erótico, que é, né, sem dúvida, o mais preeminente, mas também que mostra, né, outros ângulos do personagem e depois comentá-los e depois trazer para discussão quando houver a oportunidade. E bem, antes de tudo, a tradução aqui da Ilíada que eu vou usar é de Frederico Lourenço. O primeiro trecho, né, que eu trouxe para vocês para discutir o aspecto erótico de Paris é uma das alusões mais explícitas que temos em Homero sobre o julgamento de Paris. De todo modo, nós temos aqui a escolha que Paris, né, que escolheu Afrodite, a deusa da beleza e do desejo erótico, em detrimento de Atena, né, e Hera. Nós podemos retirar, assim, de imediato, algumas informações valiosas sobre o personagem nessa passagem. Quando ele escolhe a deusa da beleza e do erotismo, e por extensão, né, uma divindade ligada aos prazeres e ao belo, né, como o dançar e o cantar, essa escolha implica ou revela traços da personalidade do próprio personagem, que tem exatamente como características mais acentuadas essas do campo de atuação da deusa. Logo, a beleza de Paris e a sua sensualidade são pungentes, né, e altamente reiteradas ao longo do poema. É claro, todos os heróis em Homero são belos, mas essa dimensão em Paris é excessiva, e em um mundo que preza pelo equilíbrio, tal excesso é prejudicial, principalmente em um poema como a Ilíada, em que a guerra é o principal e é o que move a narrativa, e Eros e guerra não são coisas que combinam. Porém, além do seu pacto, né, com Afrodite, nesse trecho também podemos fazer uma ligação, né, através da palavra granja, e lógico,
Também, né, graças ao conhecimento do mito, que certamente era compartilhado entre o poeta e o público, podemos retirar uma informação valiosa sobre o passado, né, do personagem, que não foi criado como um príncipe troiano, mas sim como um pastor, né, um camponês. Essa afirmação implica na percepção, né, que os antigos tinham sobre os pastores, e num poema de cunho aristocrático como a Ilíada, era uma posição um pouco desvalorizada e, novamente, ligada, né, a uma vida rodeada de prazeres. Também, por consequência, mostra que a criação de pares não foi a mesma dos irmãos, que já cresceram com a responsabilidade e habilidades esperadas de um príncipe troiano. Nós podemos também refletir, né? Destaco também nesse trecho, por fim, o uso da palavra ate, aqui traduzida como desvario, que é uma palavra muito utilizada, né, para se referir ao que Alexandre fez. Trata-se de um tipo de cegueira ruinosa, uma loucura enviada por uma divindade e que tira a capacidade real do agente de fazer boas escolhas. Seguindo, nesses dois próximos trechos, né, nós vemos uma censura de Heitor direcionada ao irmão que está com medo de Menelau, o primeiro marido de Helena, e o que o Heitor vai usar para censurá-lo são exatamente as características eróticas, ou seja, a sua vaidade, né, vista pelo seu cuidado na aparência e nos seus penteados, a sua habilidade com a lira, a sua sensualidade que enlouquece mulheres, e até mesmo o seu pacto com Afrodite, né, que, como vai ser retratado no Andar do Canto, será ela quem vai salvá-lo de ser morto. O Heitor ressalta exatamente aquilo que eu disse, né? Esses dons não servem e não são do campo da guerra. E que ele pode até ser belo, mas que depois de morto isso será irrelevante. Esse tipo de retórica é relativamente comum, e o que Heitor deseja não é, ou pelo menos né, não é só isso, xingar o irmão, mas sim incentivá-lo a lutar através da vergonha. É um recurso que vai funcionar, pois Paris não só aceita lutar, como também propõe um duelo contra Menelau. Mas não antes de responder o irmão, dizendo praticamente que os dons dos deuses são bem-vindos e que é quase uma impiedade não aceitá-los. Esse é um argumento que faz sentido no contexto épico-mítico, pois, como vai argumentar a pesquisadora Ragusa, e aqui eu cito, Paris busca se justificar no plano geral das relações dos homens e dos deuses, e não só no seu caso específico, de modo a minimizar, assim, a sua responsabilidade nos eventos de Troia. Bom, seguindo, um outro aspecto que eu gostaria de trabalhar é o de engana anfitrião. Nós sabemos que eles não só rapta Helena, mas sim rapta a mulher de seu anfitrião Menelau, junto com o seu dote, né, com todos os dotes de Helena. Esse crime fere gravemente um dos códigos morais, um dos códigos mais caros, né, a ética aristocrática, pois ultraja o princípio da reciprocidade. Se te tratei com amizade, você também deve me tratar com amizade. Esse código é, inclusive, zelado, né, pelo maior dos deuses, que carrega comumente o epíteto Xenios, hospitaleiro. Aqui no primeiro trecho, nós vemos justamente uma prece de Menelau a Zeus para que ele vença Paris no duelo. A derrota de Paris, então, não é só uma questão pessoal, uma vingança simples de um ex-namorado furioso, mas sim uma manutenção da ordem ética sancionada pelos deuses e que todos os mortais deveriam seguir. Ressalta ainda qualifica Paris, né, como quem errou primeiro, uma fórmula comum para o personagem, junto com alguns similares, né, o causador do conflito, por quem todos sofrem, por quem muitos sofrem, entre outros. A atitude de Paris acaba, como vemos no trecho aqui embaixo, manchando toda a casa de Príamo, né? Os filhos do ancião serão tratados como arrogantes e perjuros, e não dignos de confiança para selar qualquer pacto de paz. Porém,
No canto 13, nós vemos que essa falha de caráter não é algo padrão do personagem. Nesse trecho, Paris se enfurece e depois atira uma flecha para matar aquele que matou um outro anfitrião dele, né, Harpalion, mostrando assim que ele também pode atender às devidas leis da hospitalidade que é tão cara ao mundo helênico no campo da guerra. Por fim, o último aspecto que eu quero trabalhar é justamente do seu desempenho, né, na guerra. E no canto 6, é quando Paris voltará para o combate, pois antes ele estava muito ocupado, né, fazendo humor com Helena. Vai ser Heitor, novamente, quem vai incentivar o irmão a lutar. E o interessante dessa passagem é que Heitor ressalta, né, o seu desempenho em combate, o desempenho de Paris em combate, que, de acordo com ele, é muito bom. E que ninguém, né, nenhum homem, poderia negar isso. Ele ainda adiciona que o irmão é alquimos, ou seja, bravo, valente, corajoso, um adjetivo usado, inclusive, para caracterizar a força de armas de guerra como a lança. Porém, o que falta em Paris, então, não é coragem, mas sim vontade. Ele não deseja guerrear. E isso vai fazer com que as pessoas ao redor dele sofram, porque, afinal, os outros vão comentar. Devemos lembrar que o mundo homérico se pauta na cultura da vergonha. E como diz Vernon, né, no ensaio A Bela Morte e o Cadáver Ultrajado, é uma sociedade em que cada um existe em função de outrem, sob o olhar e sob os olhos de outrem. Então, não basta ser corajoso, é preciso ser reconhecido como corajoso. A virada de Paris nesse quesito vai se dar justamente no canto 7, quando ele faz uma entrada na guerra muito significativa. Vejamos aqui como o próprio narrador diz, né? No coração, desejavam ambos entrar no combate e na guerra. Aqui, né, aquela falta de vontade mencionada por Heitor no canto anterior não está mais presente. E não só isso. Tanto ele quanto Heitor surgem como deuses que, num lindo símile, inflam força e alento nos outros guerreiros troianos já cansados de tantos guerrear. E a partir desse momento, Paris tem uma participação na guerra até que bem ativa e muito importante. Ele vai matar muitos guerreiros e ele vai ferir também muitos guerreiros gregos, inclusive Diomedes, que vai ser retirado da luta por estar ferido. Ele, que é um dos heróis mais mortíferos, né, do lado aqueu, além de comandar troianos nas lutas e nos avanços contra as naus do inimigo. É claro, e aí há uma ressalva, que todas essas conquistas são feitas, né, que é uma arma desvalorizada no mundo homérico, que prefere, né, o combate corpo a corpo. Também ele terá uma voz ativa na Assembleia dos Troianos, e até negocia, dizendo que pode devolver e daria até mais riquezas aos gregos para obter a paz, porém jamais devolveria Helena. Para finalizar, né, esse aspecto, eu trago um trecho bem curto e que, na minha opinião, vai fechar no auge esse aspecto de Paris, que é a profecia, né, de que ele matará o maior dos aqueus. E bem, Heitor, em seus últimos suspiros, vai prever a morte de Aquiles para o próprio herói, nomeando o homem e o deus que o fará, né, que o matará. Digo isso porque antes, os próprios cavalos de Aquiles dizem como seu dono morrerá, porém nem é dado. O mesmo recurso poderia ter sido usado por Homero aqui, porque certamente o público saberia de quem se trata. Porém, o nome de Paris é dado, e então isso consolida, né, uma imagem de Paris diferente daquela que se escondeu ao ver Menelau no canto 3. É importante ressaltar que ter um deus o auxiliando, né, que no caso aqui é Febo Apolo, auxiliando a matar um guerreiro, não é de jeito nenhum um demérito, mas sim, pelo contrário, né, mostra que o herói é digno de atenção divina e que os deuses querem que o herói possua o Cleos. Bom, então,
Finalizo aqui minha apresentação trazendo algumas questões, conclusões e hipóteses. A primeira coisa, e o que eu quis, né, mostrar com essa apresentação, é exatamente a complexidade do personagem, né, que vai além do que geralmente é atribuído, né, ao herói. Mostrar que pode ter facetas mais amplas do que a erótica, e que, inclusive, na erótica há aspectos que podem ser trabalhados, e que há um desenvolvimento do seu desempenho na guerra. Há também um espaço muito interessante, né, para trabalhar e refletir sobre a representação de pares em poemas posteriores, principalmente após guerras persas, uma vez que Paris é asiático, né, e também da sua relação com Helena, que é uma espartana. Bem, então eu agradeço muito a oportunidade. Aqui está minha bibliografia e eu espero encontrar vocês na discussão em breve. Muito obrigada pela oportunidade.